Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nossa aula de hoje, em Finanças Empresariais, nós vamos ver uma ferramenta importante que é o grau de alavancagem. Nós vamos ver como que nós podemos alavancar os lucros da empresa. O grau de alavancagem, ele se divide em três tipos de grau de alavancagem. O grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem total. Então, definição de grau de alavancagem. Então, por definição, nós temos o seguinte, que é o uso de ativos operacionais e ou recursos financeiros como custos e despesas fixas para aumentar o retorno dos acionistas. Ô, professor, mas como que é isso? Vou usar despesa para aumentar o retorno do acionista? Que negócio é esse? Realmente, olhando assim à primeira vista, você olhando, dá a impressão que é um negócio do outro mundo, mas não é. Vocês vão ver aí na continuidade que não é. Nós vamos usar as despesas e custos fixos para alavancar o retorno. Ou seja, por definição, nós já vimos lá em cima, né, que é o uso, aqui mesmo, né, que é o uso de ativos operacionais ou recursos financeiros. Ou seja, aquelas despesas que nós temos todo mês, né, se eu der um incremento nas minhas vendas e se mantiver a mesma despesa fixa, quanto que eu alavanco de resultado? Então, essa é a fundamentação, né, o fundamento teórico da alavancagem. É usar esses recursos, ou seja, a despesa fixa, eu uso como uma alavanca para fazer subir meu lucro líquido, meu lucro operacional, né, antes das despesas financeiras e dos juros, e eu uso isso sempre que eu quero incrementar minhas vendas. Mas se eu conseguisse manter, né, aí tem que ter esse fator, tem que acontecer. Você tem que manter a tua despesa fixa, teu custo fixo, né, mensal ou anual, né, dependendo do cálculo como que você está fazendo. Mantendo-se isso, quanto que você alavancaria de resultado? Nós vamos ficar surpresos aí com o resultado que dá essa alavancagem nas finanças da empresa. A alavancagem operacional, então, é o uso de ativos operacionais, né, como custos e despesas fixas, para aumentar o lucro antes de juros e imposto de renda. Então, nós temos lá o LAIR, né? LAIR é o lucro antes de juros e imposto de renda, antes do imposto de renda, no caso, né? E LAGIR antes de juros e imposto de renda. Então, como que nós fazemos isso, né? Essa é a alavancagem operacional, nós já vamos ver na frente. A alavancagem financeira é o resultado da existência de encargos financeiros fixos e para aumentar o efeito das variações no lucros antes de juros e imposto de renda sobre os lucros por ação. Alavancagem total. Então, a alavancagem total é o uso dos ativos totais, como custos e despesas fixas, para aumentar o lucro, né, antes de juro e imposto de renda. Então, como que eu faço isso? Seria a alavancagem total. Vamos em frente. Então, por definição, o grau de alavancagem ele pode ser calculado mediante três fórmulas, né, que nós vamos ver a seguir e vamos dar uma analisada nelas. Nós temos o seguinte, que o grau de alavancagem ele se dividindo em GAL, GAF e GAT, né? O GAL é o grau de alavancagem operacional e ele tem uma formulazinha que eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, né? Que é a variação percentual do LAGIR. Então eu tenho que calcular essa variação
essa variação percentual do LAGIR, dividir pela variação percentual da receita. Então, isso aqui é meu grau de alavancagem operacional. Mas o que é esse grau? É quantas vezes, para uma variação, por exemplo, de 10% aqui na minha receita, quantas vezes foi a variação que deu em relação ao lucro antes de juros e imposto de renda. Então, essa é a alavancagem. O grau de alavancagem financeira. Então, o GAF tem essa fórmula aqui. É a variação percentual do lucro líquido depois do imposto de renda, divididos pelaquela variação percentual do lucro antes de juro e imposto de renda. Aí nós temos quanto que variou, qual que foi a variação percentual que deu em relação à despesa, né, ao lucro antes dessa variação de juros e imposto de renda. E o grau de alavancagem total, eu vou simplesmente dividir a variação percentual do lucro líquido depois do imposto de renda, divididos pela variação percentual da receita. Entenda-se aqui que variação percentual do lucro líquido depois do imposto de renda, nós consideramos também a contribuição social sobre o lucro, tá, gente? Mas a minha empresa é do lucro presumido. Bom, não tem problema. Você tem que contabilizar corretamente o lucro presumido, o imposto de renda sobre o lucro presumido, lá na tua demonstração de resultado, né, no local correto, como se fosse uma empresa do lucro real. Então você vai ter que demonstrar isso, né? De que forma? Lucro antes do imposto de renda, imposto de renda, mesmo que seja do lucro presumido, contribuição social, mesmo que seja do lucro presumido, e lucro líquido. Então você tem que ter o seu balanço tem que estar correto com essa classificação aí, né? Para poder fazer o cálculo. Professor, mas uma empresa do Simples, como é que eu faço? Mesma coisa, gente. Você vai fazer a contabilidade da empresa Simples, né? Que você deve fazer, né? A contabilidade, mesmo que seja empresa do Simples Nacional, e vai calcular da mesma forma, porque uma empresa sem contabilidade, gente, não tem como crescer muito, né? Você não tem controle. O teu maior controle é a contabilidade. É fazer a contabilidade bem feita, né? A variação percentual do lucro antes de juros e imposto de renda. Como que nós calculamos isso? O VP Lagir, né, que é essa variação percentual, né, VP é variação percentual, né, VP, Lagir é lucro antes de juro e imposto de renda. Então, a variação percentual do lucro antes de juro e imposto de renda é feito pela seguinte forma. Eu vou dividir. O balanço tem coluna do ano anterior e ano atual, não é mesmo? Então, eu sempre tenho o balanço com duas colunas. Se eu estiver trabalhando com projeção, eu vou falar que a coluna do atual, né, seria a projeção. E o meu último balanço seria o resultado anterior. Minha última DRE, né, minha última demonstração de resultado seria a anterior, né? É atual, mas seria anterior se eu estiver trabalhando com estimativa. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho, né, um E e um A, para indicar que eu vou dividir a coluna que está lá, que nós temos lá de lucro antes de juro, imposto de renda, eu vou dividir a coluna anterior e atual, entende? Então, essa fórmula, quando eu digo assim, variação percentual do LAGIR, variação percentual do lucro antes de juro e imposto de renda, eu estou dividindo aqui o lucro antes de imposto de renda do estimado, que é a minha coluna estimada, ou a coluna do último período, né? Pelo LAGIR, né? Que é o lucro antes de juros e imposto de renda, anterior, ou o atual, se eu estiver usando aqui como estimado, né? Seria o último que eu tenho. Então eu tenho que ter esses dois parâmetros, essas duas colunas na minha DRE. Sempre a coluna do atual e do anterior. Entenderam? Sempre o atual e o anterior. Eu sempre vou dividir o atual pelo anterior. Se for estimado, lógico, o meu estimado vai ser o atual e o meu atual vai ser o anterior.
conforme está aqui na legendinha. Ó, Lagir é igual Lagir estimado ou do último período. Estou apontando com o mouse. Lagira é o Lagir, né, atual ou do período anterior. Certo isso, gente? Essas são convenções, tá? Para vocês poderem fazer o cálculo. Senão fica difícil de fazer essa conta. Tem que saber esse conceito aí. A variação percentual da receita é feita da seguinte forma. Então eu tenho a fórmula do VPR, que é a variação percentual da receita. Ela é igual. Eu vou dividir a receita estimada, que é a receita que eu estou projetando, pela receita do último balanço, né? Do último DRE que eu tenho, do último exercício. Então essa aqui passa a ser a anterior. Então eu tenho uma estimada e uma anterior. Vezes 100 menos 100, eu tenho o percentual de variação da receita, ou seja, receita estimada ou do último exercício e receita atual ou do período anterior. Porque aqui eu posso estar fazendo esse cálculo, por exemplo, nós estamos em 2021, eu posso ter o meu balanço, né, de 2020 estar comparando com o balanço de 2019. Então aqui a minha demonstração de resultado, né, minha DRE, eu vou ter 2019 e 2020. Então eu quero saber qual foi a variação, né? E se foi mantido mais ou menos mesma despesa fixa, né, de um ano para o outro. É uma coisa difícil de acontecer, né? Mas a gente pode, de repente, estimar com uma média ou algo parecido para ver quanto que poderia ter alavancado se mantivéssemos a mesma despesa fixa do ano anterior. Entenderam? Geralmente é difícil de acontecer isso aqui, mas é possível. É possível você trabalhar para manter uma despesa fixa de um ano para o outro, né? E fazer a alavancagem. Vocês vão ver que qualquer incremento nas vendas resulta num lucro enorme. Por isso que é importante esse controle, né? Estar sempre controlando as despesas fixas. Entenderam? Vamos para o próximo slide. O próximo slide diz o seguinte. Eita. A variação percentual do lucro líquido é o seguinte. É a variação percentual do lucro líquido depois do imposto de renda, né? Depois de juros e impostos, né? Imposto de renda, no período indicado. Então, a variação percentual, né? Ó, VP, variação percentual do LL, lucro líquido depois do imposto de renda, VP, LL, DIR, é igual o lucro líquido, né, depois do imposto de renda do estimado, né, ou atual, dividido pelo lucro líquido depois do imposto de renda anterior, ou, no caso, se for estimado, vai ser o atual, né, vezes 100 menos 100, vai me dar o percentual de variação, o percentual de alavancagem. Então, nós temos aqui que um exemplo, né? Aqui foi dividido, né, o 1.200 pelo 1.000. Nós temos a variação percentual da receita que foi 20%. Depois nós dividimos aqui, ó, o lucro antes de imposto de juros, imposto de renda, foi dividido o 400, que é o último, né, pelo 280, deu 42,9. Note que a variação foi diferente. Então, se eu tivesse dado um 20% de aumento nas minhas receitas aqui, eu ia ter um impacto de 42,9 no lucro antes de juros e de imposto de renda. Entende? Seria esse o percentual que daria. Então, 42,9 é um percentual bem diferente de 20%. Vocês viram que aqui foi mantido a mesma despesa fixa de um ano para o outro. Então eu estou estimando aqui que do ano de 2021, de 2020 para 2021, a minha receita aumente 20%. E vou aproveitar e vou manter a mesma despesa fixa. Entenderam? Dá um incremento de 42,9. Então, uma alavancagem de 42,9
divididos por 20%, nós vamos ter o seguinte, que meu grau operacional variou 2,15 vezes a variação da receita. De fato, foi isso que aconteceu, olha aqui. Se vocês pegarem aqui, ó, o 20%, eu estou dividindo 42 por 20%, o 20% é 2,15 vezes o 20%, o 42,9 é 2,15 vezes o 20%. Entendeu? Então eu alavanquei aqui 2,15 vezes essa variação. Entenderam o que é alavancagem? Alavancagem é isso. Se mantiver a despesa fixa e tiver um incremento nas minhas vendas, quanto que eu alavanquei? Antes de juros e imposto de renda. Né? Nesse caso, como eu coloquei 20%, né? Esse foi o exemplo que estava no livro, né? Vou até citar a fonte, o livro do Antônio Barbosa Leme Júnior, né? Administração Financeira, foi a primeira edição essa aí, né? De 2000. Ele colocou esse exemplo quando falou de grau de alavancagem. A gente deve sempre divulgar, né, a fonte. Essa aí foi a fonte desse livro aí. Então notem que interessante. Então, posso aplicar isso em finanças? Claro, pode e deve. Então, o bom gestor financeiro tem que ter um controle total da empresa. E um dos controles que ele deve incrementar, que a controladoria deve ter, é esse cálculo constante do grau de alavancagem e tentar manter, segurar o máximo possível isso aqui, meus custos e despesas operacionais fixas, entenderam? Vamos para o seguinte, aqui nós temos um cálculo, né, do percentual de variação no lucro por ação, né? Eu não coloquei aqui o lucro por ação, mas é a mesma coisa que calcular aqui direto do LLD. Também é outro exemplo do livro. Notem que deu 33,33%, né? O meu grau de alavancagem total aqui, né? Então, 33,33% por uma relação de 20%. Então, depois dos impostos, depois de tudo. Então, se eu dou 20% de aumento e ganho 33%, então eu alavanquei 13,33% a mais. Não é mesmo? Alavancagem total. Então eu uso. Ali era financeira, tá, gente? Essa aqui é financeira. A alavancagem total eu uso do potencial, né, de custos fixos, operacionais e financeiros para aumentar o efeito, né, o uso potencial, né, custos fixos, operacionais e financeiros para aumentar o efeito das variações nas vendas sobre o lucro por ação. Então, o grau de alavancagem total nada mais é que a variação percentual do LAGIV divididos pela variação percentual das vendas, o VPR. Eu vou ter a variação percentual, né? Se eu dividir aqui em número de vezes, vai dar um número de vezes, né? Que variou em relação ao total da minha receita. Gente, isso aqui é muito importante, tem que manter um controle, você tem que ter, né, dentro dos seus relatórios financeiros, sempre esse tipo de cálculo. Porque senão, se você é um diretor financeiro, um gerente financeiro, um controller de uma empresa, o controller não pode ser somente o cara que fica checando para ver se está corretos as documentos, as contas. Isso não é controle. O controller tem que ter todo o controle da parte financeira. E o controle se faz com relatórios como esses. Assim como você tem que calcular lá o grau além do grau de alavancagem, né, você calcula o ciclo financeiro da empresa, né, faz a análise do capital de giro, faz aquela análise vertical horizontal dos balanços para ver a estrutura financeira. Nós já vimos tudo isso, né, nas aulas anteriores. Então você tem que também ter os cálculos de grau de alavancagem, ok? Gente, eu acho que por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Não deixe de colocar o seu like, né, o seu joinha lá no canal. Né? Coloque lá o gostei ou não gostei, né?
Não deixem de marcar, tá? Se vocês gostaram ou não do vídeo, façam seus comentários. Importante, façam inscrição no canal para estar recebendo aí o aviso, né, das próximas aulas, das aulas seguintes e sempre que tiver novidade. Gente, ó, até a próxima aula.